Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz Martins de Arruda, eu sou psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui do Brasil, e hoje eu vou apresentar para vocês um recorte do meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso que a gente apresenta aqui no Brasil, na nossa faculdade, para a gente conseguir se formar. Então, o meu trabalho chama Um Estudo Comparativo entre os Impactos da Mediação Presencial e Remota no Processo de Alfabetização em Marília, São Paulo, Brasil. Então, nesse trabalho, eu vou pegar e vou comparar crianças da mesma família, ou seja, filhos dos mesmos pais, em que uma foi alfabetizada durante a pandemia com a mediação remota e outra foi alfabetizada antes da pandemia com a mediação presencial e ver se isso deu ou não impactos. Bom, então vamos lá. Para a gente falar sobre esse tema que eu escolhi falar, no meu trabalho, a gente precisa lembrar que o ensino remoto no Brasil, ele teve início em março de 2020 e em abril de 2020 o Conselho Nacional de Educação lançou um parecer tornando favorável a reorganização do calendário escolar. Então, em razão da relevância da temática, é imprescindível que a gente reflita sobre a relação entre a mediação pedagógica e o desenvolvimento humano, tendo como fundamento uma importante base teórica política do século XX, que é Vygotsky. Então, o ensino da escrita para a abordagem histórico-cultural ele é um marco de grande importância na vida dos indivíduos, visto que constitui o uso funcional de traços, pontos e outros signos para recordar e transmitir ideias e conceitos. Bom, então essa análise ela se torna necessária, visto que esse cenário ele é recente, ele foi inédito no nosso país e nenhuma outra geração tinha sido alfabetizada sem a relação direta com os pares, que, segundo Vygotsky, a gente sabe que é necessário para que o processo de aprendizagem ocorra de uma maneira sólida. Bom, então, para realizar esse meu trabalho, eu primeiro fiz uma revisão bibliográfica para ter um suporte e um aval técnico-científico. Depois, eu submeti ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da minha faculdade e tive o meu trabalho aprovado em novembro de 2022. Bom, depois eu comecei o processo de contato com algumas instituições dessa cidade para conseguir telefones de pais ou responsáveis que se enquadrassem nos critérios de inclusão para serem entrevistados. Os critérios de inclusão eram ter pelo menos 2 filhos, em que um pelo menos foi alfabetizado antes da pandemia e um pelo menos foi alfabetizado durante a pandemia. Depois desse processo, eu comecei a coleta de dados e a transcrição das entrevistas e depois fui analisar esses dados que eu obtive. Para isso, eu utilizei da metodologia de análise temática teórica, que parte de conceitos existentes na teoria utilizada, que foi proposta por Virginia Brown e Victoria Clark. E ela é uma análise qualitativa dos dados, em que eu busco identificar, analisar, interpretar e relatar padrões a partir dos dados qualitativos, relacionando com conceitos teóricos. Então, para isso, eu utilizei o método de análise por unidades e, a partir dos resultados, emergiu como unidade de análise, a forma da mediação do ensino da escrita. Bom, agora vamos para os resultados e discussões. 4 das 5 mães acharam o processo de alfabetização dos filhos mais velhos mais tranquilos em comparação com o dos filhos mais novos. Todas as mães afirmam que percebem sim diferenças entre as crianças que foram alfabetizadas na pandemia e a criança que foi alfabetizada antes desse processo. 3 mães afirmam que os filhos mais novos possuem dificuldade com a letra cursiva e 2 que os filhos mais novos possuem dificuldade com a interpretação de texto. Todas as escolas elas contaram com atividades entregues aos pais e às crianças e também com aulas remotas durante o período pandêmico para os alunos que estavam matriculados nessa escola. Bom, 4 mães afirmam terem estimulado de maneira ativa as crianças ao longo de todo o processo de alfabetização, enquanto uma afirma que a criança aprendeu a escrever sendo estimulado mais pelas atividades propostas pela escola. Dessas 4 mães, 3 afirmam que percebem que estimularam mais o filho mais novo ao longo de todo esse processo. Todas as mães acompanharam o processo de alfabetização de todos os filhos e todas as mães afirmam que os filhos já produziam garratuchas antes de escreverem de fato e também acreditam que o processo de alfabetização teria ocorrido de uma maneira distinta se houvesse um professor de maneira presencial em sala de aula. Bom, os dados eles foram analisados a partir da análise temática teórica, como eu falei. Então, eu codifiquei os aspectos que me interessavam para a pesquisa de uma maneira sistemática e reuni, assim, por consequência, as informações mais importantes de cada código. Então, os conceitos que emergiram desses resultados foram os de personalidade, situação social de desenvolvimento, mediação, garratucha, mediação pedagógica, zona proximal de desenvolvimento e formação de conceitos. Como eu disse, esse é um trabalho muito extenso, então eu realizei um recorte para apresentar aqui para vocês e eu foquei só na parte de mediação e mediação pedagógica. Caso alguém tenha interesse em ler o trabalho completo, no fim dos slides vai ter o meu contato e é só entrar em contato comigo, então, que a gente troca essa ideia.
Bom, a unidade de análise que emergiu da pesquisa é a forma da mediação, então, do ensino da escrita. Bom, então, resultados e discussão, né? A mediação e a mediação pedagógica. Com base nessas duas falas, a gente percebe o quê? Que a mediação, ela sofreu, sim, uma alteração. E quando a gente traz isso para o campo pedagógico, a gente percebe que a mediação, ela é um conceito decisivo, imprescindível e que foi muito modificado. Porque pensa comigo, até antes da pandemia, você tinha a mediação ocorrendo de maneira mais clara e sendo a principal, somente aquela do professor em sala e os pais ficavam no backstage, ajudando numa tarefa, alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Com a pandemia, esse cenário muda. Os pais, eles saem do backstage e eles entram em cena como mediadores principais. E esses professores vêm mais pro backstage porque eles não estão ali no tete-a-tete, no pessoalmente. Eles estão realizando a mediação somente de maneira remota. Então, há essa modificação de um para outro. E isso gera consequências no desenvolvimento das crianças, que eu pude perceber ao longo do meu trabalho. E essas consequências também foram percebidas por essas mães, porque todas elas dão como justificativa para essas consequências a pandemia, que tirou também esse contato com os pares, porque as crianças passaram a ficar em casa, né, por conta do isolamento social, sem o contato com o par, que é muito comum de ter nas escolas, né, e que é essencial para esse desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento da escrita. Bom, quando a gente lê essa fala aqui, o que a gente percebe? Essa fala é muito interessante, porque ela é de uma mãe que também é professora. Então, o que acontece? A gente vê que os professores também tiveram que se reorganizar. Porque antes, eles sabiam que era só eles com as crianças. Depois, do nada, eles passaram a ter que incluir esses pais. Então, eles passaram a ter que entender a realidade daquela família, ter que entender como aquela família estava funcionando, como aquela família funcionava, como aquela relação pai e filho funcionava e usar a tecnologia a favor, usar essa relação desses pais com essas crianças a favor deles, para conseguir pensar na forma que eles iam mediar esse ensino da escrita. Então, com certeza mudou, porque antes a gente não usava a tecnologia com tanta frequência, a gente não usava a internet com tanta frequência, a gente não usava tanto do digital. E, do nada, precisou trazer muito para o digital. Então, eles também tiveram que repensar, o que impactou, então, na forma da mediação, né? Desse ensino da escrita. Bom, caminhando para o fim do trabalho. Então, a gente percebe que com a Covid-19, o processo educacional ele precisou migrar da modalidade presencial para a modalidade remota. E isso trouxe desafios. Foi necessário tanto que esses pais ou responsáveis, eles repensassem e modificassem os lugares que eles vinham ocupando no processo educacional de seus filhos. E também que os professores repensassem os lugares que eles vinham ocupando no processo educacional e como vinham exercendo esse papel. Porque antes a gente tinha um ensino focado muito na figura do professor. E aí veio isso e a gente repensou, putz, será que é mesmo só o professor que é essencial? Será que a gente não tem que trazer essa família de maneira mais ativa? E como trazer essa família de maneira mais ativa? Como incluir também a tecnologia de uma maneira ativa, que não atrapalhe, mas sim auxilie a gente no nosso trabalho? Então a gente nota que não houve um preparo por parte dos professores para a utilização dos recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem, o que precisa ser repensado e modificado, porque a tecnologia hoje faz parte da nossa vida e faz parte da vida das crianças. E para eu tornar esse processo de ensino-aprendizagem mais atrativo para a criança, que a criança sinta vontade de aprender, eu preciso incluir essa tecnologia de uma maneira que seja proveitoso para mim e para essa criança. E que a tecnologia ela não seja mais o meu inimigo em sala, mas sim que ele seja o meu auxiliar, alguém que eu possa contar de uma maneira mais eficaz, tanto para mim quanto para as crianças. Bom, algumas dificuldades enfrentadas tanto pelos alunos quanto pelos professores nesse processo de alfabetização têm como raiz a forma da mediação do ensino da escrita, que é o quê? Focada e centrada na figura do professor. No professor indo lá em sala, no professor pegando na mão, no professor no quadro. E a gente precisa repensar isso, porque deveria ser assim. Obviamente os professores são muito importantes, mas será que a gente não deveria dar mais autonomia para as crianças? Será que a gente não deveria repensar toda essa forma que a gente está ensinando de fato a escrever? Porque se acontece de novo, será que estamos preparados para passar por esse processo de alfabetização dessa forma novamente? São questões que a gente pode levar para um trabalho futuro, né? Então, ao realizar esse presente estudo comparativo, eu noto-se, né, que houveram na visão das mães certos prejuízos em determinadas áreas do desenvolvimento das crianças, em especial em determinados aspectos do processo de alfabetização. Cabe eu lembrar que eu fiz esse trabalho
com base no relato das mães e eram mães de alunos de escolas particulares. Se eu tivesse feito com base em testes, eu saberia quais foram de fato as partes do desenvolvimento em que o psicólogo precisa atuar, em que o psicólogo pode auxiliar a recuperar esses atrasos. E também, se eu tivesse realizado esse trabalho com mães de escola pública, a realidade deveria ser completamente diferente, os resultados. Inclusive, é algo para se fazer no futuro, que eu pretendo fazer, né? Fazer uma pesquisa ou comparando a escola particular com a pública, ou fazer uma pesquisa primeiro só com a pública e depois comparar esses resultados. Eu acho que daria um trabalho muito incrível. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, eu trouxe aqui só um recorte do meu TCC. Caso vocês queiram saber mais, caso vocês queiram ler o trabalho, caso vocês queiram trocar figurinhas sobre o tema, deixa aqui o meu slide com o meu Instagram, é só ler esse QR Code, entra lá em contato, a gente troca uma ideia. Por mais que vocês estejam, a maioria aí na Europa, em Portugal, e seja a realidade um pouquinho diferente aqui do Brasil, eu acho que é um trabalho que pode contribuir, muitas vezes até para vocês repensarem algumas coisas e que pode ter uma grande troca entre a gente. E essas foram as referências que eu utilizei para fazer